Então, amados, como já foi dito, nós estamos estudando o livro. Qual é o livro? Quem lembra? A Arte da Oração. E hoje nós vamos estudar a 10ª lição, que diz assim: elementos da vida de oração do cristão. Amém? Glória a Deus. E aí, amados, quando eu recebi essa missão de falar sobre elementos da vida de oração do cristão, eu comecei a meditar, como professora no secular, eu acredito, eu comecei a meditar naturalmente quais são os elementos vitais para o ser humano. E eu encontrei 3. Água, ar e alimento. Água, ar e alimento. E eu pesquisei, segundo a ciência, você pode passar entre 15 dias e 3 semanas vivo, sem tomar água e sem se alimentar. E sem o ar, se você for uma pessoa que faça muito exercício, que treine como Viana, ele chega a passar até 18 minutos. Mas se você for uma pessoa que não tiver grande resistência, você só dura no máximo 8 minutos. Sem ar, você só dura no máximo 8 minutos. Isso é a nossa vida natural. Mas aí, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que nós somos um espírito. Não estamos na escola bíblica, vamos estudar. Nós somos um espírito. Nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, o nosso espírito, ele também precisa de alimentos, de elementos para a sua sobrevivência. Nós precisamos de fé, nós precisamos de unção, nós precisamos de comunhão. E agora nós estamos estudando que nós precisamos de oração. Então, do mesmo jeito que o seu corpo natural precisa de água, ar e alimento, que ele só sobrevive no máximo de 15 a 20 dias sem isso. Se você pensar no espiritual, vamos colocar na mesma ordem. Você só passará sem oração, em média, 15 dias no espírito vivo. Se você continuar sem orar, você vai começar a definhar. Incredulidade vai chegar. Coisas que você vai dizer, eu não posso. Não dá mais certo. Não tem mais jeito. Então eu quero te encorajar essa manhã a você dizer a você mesmo. Diga assim, eu preciso entender que como o meu corpo precisa de ar, o meu espírito precisa de oração. Amém, amados? Precisamos orar. E aí você vai abrir sua Bíblia em Salmos. Aleluia, amados. Deus é fiel. Amém? Quantas vezes eu tenho dito a mim que eu não tenho mais condição de ministrar a palavra. Quantas vezes eu tenho dito assim, eu acho que eu não sei mais falar, que eu não sei mais estudar. Mas Deus tem tratado isso comigo. E eu tenho conseguido, a minha oração, a minha voz tem chegado às pessoas, amém? Primeiro a mim.
depois ao meu próximo. E você não é diferente. Amém? Você precisa orar por você e também orar pelo seu próximo. Amém? Então, Salmos 94, versículo 9. Amados, aqui é para que eu e você saiamos daqui com a convicção de que, como nós vimos que cientificamente foi provado que sem água seu corpo vai morrer, aqui Deus nos prova que a nossa oração é ouvida. Amém? Amém, amados? Então, diga assim, a minha oração é ouvida. Na minha versão diz assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá. Amados, quem fez o ouvido? O Senhor Deus. Aí ele diz assim: e o que formou o olho não verá? Olha que coisa tremenda. Aquele que fez o ouvido, está te ouvindo? Tenha convicção que está. Aquele que formou o teu olho, está te vendo? Tá. Por quê? Porque está escrito. Amém? E diz assim: aquele que repreende os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? Vamos ficar por aqui. Isso aqui é somente para que a gente entenda uma coisa. A minha e a sua oração, ela é ouvida e vista pelo Senhor. Amém? Então o Senhor nos ouve, amados. Não importa se você está em pecado, não importa se você está atribulado, não importa se você está incrédulo. Para. Respira e diz: obrigada, Senhor, porque eu sei, eu tenho convicção de que você me ouve. Amém? E se Ele nos ouve, Ele tem uma resposta para a minha adversidade e para a tua adversidade. Amém? Ele tem uma resposta para aquilo que eu e você necessitamos. Amém, amados? E aí no livro diz o seguinte: elementos espirituais de oração da vida do cristão. E aí, amados, ele traz aqui no livro, tem inúmeros outros elementos, mas ele elenca 4. Fervor, desejo, perseverança e jejum. Diz assim comigo: fervor, desejo, perseverança e jejum irão transformar o meu modelo de oração. Amém, amado? Não vão transformar Deus. Amém? Porque a palavra diz que Deus não muda. O seu fervor, a sua intensidade vai transformar você, o seu modelo de oração. O seu desejo de orar vai te transformar. Amém? A sua perseverança na oração e o seu jejum. Amém? Então, amados, olha só, o primeiro slide é fervor. E aí eu pedi ao meu filho abençoado, ele disse assim: mãe, o que é fervor? E aí eu fui pesquisar, no Aurélio, e diz lá que fervor é algo quente, algo em ebulição, algo fervente. Amém, amados? Então o seu coração, o seu homem interior, o seu espírito humano, ele precisa estar fervendo nessa busca incessante pela oração. Amém, amados? E aí, para isso, você vai abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Eu sempre gosto de glória a Deus e aleluia, né?
Mas aí, como estamos na escola, vamos acalmar a nossa alma, vamos aprender, amém? Né? Como diz Viana, eu acho muito bonito, porque Viana diz assim, que ele é do Morfê, ele é do Reteté, mas ele não tem problema, é muito tranquilo quando ele senta aí para ouvir, para aprender. E hoje de manhã, quando eu cheguei, né, tinha bem pouquinha gente. Aquilo, a nossa carne diz assim, graças a Deus, não vai ter ninguém, parece, vai ser melhor. Aí, de repente, chega Viana, eu disse, Viana, tu vai ficar? Aí ele disse, claro que vou. Aí passou um pouquinho de tempo, eu disse, Luiz Antônio. Aí ele disse, eu sei que ele é pastor William. Aí ele disse, disse, glória a Deus, amém? Mas estamos aqui para aprender, não é isso? Então, Tiago, capítulo 5. Tiago 5, a partir do 16. Quem tem o livro vai ver que é a mesma. Eu vou acompanhar. Foi uma direção do Espírito. Foi não fugir do livro. Amém? Para ser um ensino mesmo. Então, vamos lá. Diz assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para que sejam curados. Aleluia, amados, isso é poder de Deus. Às vezes a gente está aqui no culto e o pastor diz assim, ora, sai do teu lugar e vai orar pelo próximo, né? E às vezes a gente resiste em orar, a gente fica aqui esperando, né? Eu vou receber, eu quero receber. Mas a palavra diz que você precisa ir orar. Amém? Uns pelos outros. Aí diz mais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí tem a história de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso me dá uma tranquilidade tão grande, amados. Dá em você também? Porque às vezes, amados, a gente vê uma pessoa orando, vê o pastor ministrando a palavra, e aí a gente se pergunta assim, será que o pastor passa pelas mesmas dificuldades que eu? Será que o pastor tem os mesmos problemas que eu? Será que o pastor se irrita como eu? Se estressa como eu? E aí, não sei se foi domingo ou outro, que o pastor falou alguma coisa, e ele falou de Jesus. E ele disse assim, que Jesus disse assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o pastor disse assim, eu não sei qual era a vontade de Jesus, eu só sei que ele tinha vontade. Amém? Então, amados, isso dá uma tranquilidade a mim e a você, porque nós temos vontades. Mas a gente precisa gerar convicção. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, daquele que me chamou para seguir o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ajeitar a minha Bíblia aqui. Se eu não ajeitar, eu chamo, peço ajuda aos universitários. As mesmas paixões que nós, e orando, isso é Elias, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Amém, amados? Então, se Elias era uma pessoa que tinha desejos, que tinha vontade própria, mas que orou ao Senhor e não choveu, e depois ele orou e choveu, isso nos dá a tranquilidade de que a gente possa entender que pela oração nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Amém? O que era que Elias queria? Era que chovesse.
Choveu? Choveu. O que é que você quer? Aquilo que eu e você estamos pretendendo, nós temos uma chave que pode resolver, que é a oração. Amém? E estamos aprendendo aqui hoje que para que essa oração ela chegue com mais ousadia, nós precisamos ser fervorosos. Amém? E como é que você é fervoroso na oração? É quando você coloca intensidade. Quando você coloca o teu espírito para orar. Quando você tira da mente, quando você começa a dizer, não é a minha vontade. A minha vontade aqui não é de dizer assim, eu vou matar fulano, Senhor. Não, Senhor, eu não posso matar, porque senão eu não vou ter o repouso eterno. Não é verdade? Eu não vou reinar em vida. É você dizer assim, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, coloca na minha mente que eu preciso renovar ela todos os dias com o entendimento da tua palavra. Amém? Isso é você orar com entendimento. É você orar com fervor. Amém? O segundo elemento, desejo. E aí, amados, eu comecei a pensar, meu Deus, desejo é uma coisa muito carnal, não é verdade? A gente deseja dormir até mais tarde. A gente deseja comer bem muito açúcar, mesmo sabendo que pode ter uma doença aí mais séria, como diabetes. A gente deseja comer bem muita massa, como eu, quem não pode comer, porque senão engorda com qualquer coisa. Então, a carne, ela deseja muito. Mas aí aqui, no livro, o irmão Kenneth Hagin, ele diz que para que você tenha uma oração bem respondida, ele diz que é necessário que você tenha, primeiro é o quê? Que eu esqueci? Fervor, e depois é desejo, não é? Desejo é o quê? Desejo é vontade, desejo é querer. Então, do mesmo jeito que você deseja comer uma picanha bem gostosa no almoço do domingo, uma lasanha. Quem aqui deseja comer lasanha no almoço do domingo? É bom demais. Então você precisa ter esse mesmo desejo para orar. Amém? Ao invés de você murmurar, que não tem coisa mais fácil. Não sei, ou só sou eu que gosto de murmurar? Não? Senhor, meu Deus, eu ultimamente eu estou uma pessoa muito sem paciência. Tudo eu estou estourando com muita facilidade. E eu tenho uma bênção na minha casa, que é o meu filho Luiz Antônio e minha irmã Risolene. E Risolene diz muito assim, cala a boca, Luiz Antônio, cala a boca, deixe sua mãe. E Luiz Antônio, ultimamente, ele tem dito assim a mim, eu espero que você receba essa palavra. Mãe, se acalme. Mãe, fique tranquila. Mãe, a senhora vai se aperrear com isso? Isso é muito pequeno, mulher. Amados, aquilo é como uma flecha. Amém? Então, que a nossa oração, que a gente tenha esse entendimento, para que a nossa oração seja respondida, tenhamos desejo, tenhamos vontade de orar. E aí eu pensei assim, Senhor, me ajuda, me ensina a murmurar menos e orar mais. Amém? Diz assim, eu preciso murmurar menos e orar mais. Amém, amados? Orar mais. Toda vez que você começar a murmurar, o Espírito Santo vai te tocar e vai dizer assim, ora. Amém? E você vai deixar de murmurar e vai começar a orar. Amém? Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Quem pode ler para mim? Quem já abriu aí? 2 Coríntios, capítulo
7, versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, não é? Que no 6, não é isso? Que Deus, ele consola os abatidos. Então o apóstolo Paulo, ele estava ali naquele momento, ele estava abatido na igreja de Coríntios. E ele disse assim, que Deus, ele começa, isso é uma oração do apóstolo Paulo. Ele começa a dizer assim, Deus consola os abatidos. Então, amados, isso serve para mim e para você. Eu e você poderemos estar abatidos, mas Deus envia pessoas para orar por mim e por você. Amém, amados? E aí, às vezes, amados, a gente não quer receber essas pessoas. Eu vou falar por mim. Amém? Quantas vezes eu estou abatida, eu estou lá no fundo do poço, e o pastor manda aquela... Tchá! Ei, amada, cadê você? Ele manda só para mim ou manda para alguém aqui? Manda? Ei, aquele áudiozinho, e o vídeo, que hoje tem culto de oração, e que eu espero todos vocês lá. Alguém já ouviu esse vídeo? Já? Hein? Já receberam esse vídeo? Amados, aquilo ali é Deus te consolando. Amém? Aí eu e você precisamos entender com fervor, com desejo, que Deus está cuidando de mim e de você. Amém? E precisamos orar e agradecer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse aqui, eu estou grato, porque eu sei que Deus cuida. Deus enviou Tito para cuidar de mim e de vocês. E depois, mais na frente, o apóstolo Paulo diz assim, eu estou tão feliz, porque eu sei que o que Tito veio trazer, o que Tito veio nos dizer, nos instruir, vocês receberam. Aleluia. Amados, aquilo que Deus está dizendo a mim e a você esta manhã, vamos receber. Amém? Vamos receber a oração do irmão. Vamos receber a instrução do pastor quando nos corrige e diz, ei, você é da liderança, porque faltou. Ei, eu não quero aquele áudiozinho, é um vídeo, né? Não quero que ninguém falte. Hoje de manhã tem escola bíblica. À noite continuamos com o nosso evangelismo. Quando é amanhã de manhã ele já manda outro, não é assim? Amanhã já tem um para terça, né? Aí quarta já tem um para quinta, não é assim? Aí sexta já tem o de domingo. E eu e você às vezes diz assim, eita pastorzinho que gosta de vídeo. Diga assim, misericórdia. Diga misericórdia da minha vida. Diga, o meu pastor é um Tito, como foi na vida de Paulo. Ele hoje é na minha vida. Aleluia. Aí, amados, às vezes você tem um amigo também, que você chega bem estressado perto dele, acabando o mundo, como eu tenho Joels. E ele olha para mim e faz assim, ei, calma aí. Calma, calma, calma. Amados, nós precisamos ser freados. Amém? Principalmente pessoas que têm pavio curto. Pessoas que têm uma carga muito grande. Não é? Pessoas que se preocupam com muitas coisas. Pessoas que são muitas Martas, né? Sejamos mais Marias. Vamos nos acalmando mais. Deus tem cuidado das coisas nossas nos mínimos detalhes. Não vai faltar
pão nem azeite na nossa casa. Amém? Agora, para isso, tenhamos uma vida de oração. Essa vida de oração, ela precisa de elementos básicos. Qual é o primeiro? Fervor. Qual é o segundo? Aí vamos para o terceiro. Qual é? Perseverança. Terceiro, perseverança. Aí, amados, perseverança. E quando eu estava estudando sobre perseverança, eu gosto de estudar com a Bíblia. E de repente eu abri lá e tinha assim, 2013. O ano do inesperado. Valdinho voltou para casa. Olha só, você está estudando sobre oração. Você começa a querer ler versículos e versículos sobre perseverança. E Deus diz lá, ó, então escreva isso aqui na tua Bíblia. 2013, o ano do inesperado. Valdinho voltou para a casa do Senhor. Amados, eu sou o Senhor, muito obrigada, porque eu não desisti. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho perseverado na minha fé. Obrigada, Senhor, porque eu tenho perseverado em tudo que Valdinho me ensinou. Eu tenho perseverado em criar os meus filhos no teu temor, Senhor. Eu tenho perseverado em continuar cuidando dos meus pais como ele cuidava. Eu tenho perseverado em continuar firmes, cuidando da minha irmã, como ele cuidava. Então, amado, persevere. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, você não vai desistir. Olha para a pessoa que está do outro lado. Diz assim a ela, se eu pensar em desistir, você tem uma grande responsabilidade. Não vai deixar. Agora todo mundo aponta para mim agora. E diz assim, Rubenita, você não vai desistir. O seu chamado está de pé. Nada, nem ninguém vai te parar. Uhul! E na hora que eu estava lendo isso, passei e fui ver uma frase de Helena Tanuri. E ela disse assim, quando você persevera, é como se você estivesse dando um soco no estômago do diabo. Ele cai pronto. Oh, glória a Deus, amados. Eu não sei não, mas diz que um soco aqui é pesado. Então é para bufe. Olha, quem entende? É para bufe, então é para bufe. Amém? Glória a Deus, é para bufe. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos vendo o quê? Perseverança. Então o que é ser perseverante? É ser constante. Oh, glória a Deus. Aleluia, é ser constante. E aí, Luiz Antônio disse, mãe, perseverar é o quê? Aí eu disse assim, eu comecei constante. E veio na minha mente um relógio. Se você pensar um relógio, você vai dormir. E você coloca esse seu reloginho lá. E você tem convicção que a hora que você acordar e que você fizer assim, você vai ter certeza que ele está certo na hora certa. É ou não? Não é? A gente olha para ali agora e a gente tem convicção. São 11 horas e 5 minutos. Ele é constante. Então nós precisamos ser constantes na oração. Amém? Constantes, amados. A oração em línguas é o poder para te manter de pé. Amém? Então, se você estiver tomando banho, esteja orando em línguas. Se você estiver andando, esteja orando em línguas. Se você for para o seu trabalho, ore em línguas. Se você estiver em casa parado, ore em línguas. Amém?
precisamos orar sempre. Diz assim comigo: eu não estou só. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo, amém? Então vamos lá, abre lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Esse está no livro, Efésios 6, 18, amém. Glória a Deus. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Esse Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula, porque é no Espírito Santo. É na terceira pessoa da Trindade. Amém? E diz assim: e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí no livro pede o 19 também, ou não? Só o 18, né? E aí, amados, a gente vê aqui a instrução de duas maneiras. Vemos uma instrução para a nossa própria vida e também para o próximo. Olha só, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí você precisa fazer o quê? Além de orar, você precisa vigiar. Né? Você precisa estar atento. Você precisa ter convicção de que sua oração precisa ser com fervor. Sua oração precisa ser o quê? Qual é o segundo ponto que eu esqueci? Desejo. E qual é o terceiro? Perseverante. Você precisa suplicar. Ou seja, você precisa ter convicção que você não vai desistir enquanto você não conseguir. Amém? A oração serve para isso, amados. Serve para que os seus desejos, as suas ânsias, elas sejam respondidas. Amém? Você só vai parar quando você conseguir. Quando você conseguir, você começa com outro propósito. Amém? E aí agora nós vamos para o último, que é jejum. E aí, amados, quando a gente chega em jejum, não é uma coisa que a gente não trata muito, a gente não fala muito na igreja, não é muito, a gente está aqui no nosso ministério, uma coisa que a gente seja ensinado muito a jejuar, né? Nós tem que estar em campanha de jejum, em campanha de jejum. Mas aí nós temos sempre campanhas de oração. Nós estamos tendo sempre estudos sobre fé. E aí, quando você vai se aprofundar, você vai ver que é necessário o jejum. Quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira? Pronto. Então, quem estava quinta recebeu e quem não estava vai receber agora. Na entrevista, né, Viana, como sempre, ele disse: eu não tenho esse negócio organizado, aí de papel, de tudo sistematizado. Eu te admiro muito, Luciana. Agora eu sou assim mesmo. E a gente que conhece sabe, não é verdade? Ele diz até assim a mim: ô Rubenito, eu acho tão bonito que tu fica ali quietinha, ministrando, ensinando. Eu não tenho paciência, não. E não tem mesmo, não. Mas quando ele abre a boca, vem carregada de poder. Amém? E ele disse assim, acho que alguma coisa, a pergunta era quais são os elementos, né? O que é que você precisa para que tenha essa unção que ele tem de rezar, né? Que alguém perguntou a ele: rapaz, tem uma pessoa aqui com espírito e eu estou precisando de um rezador. Tu conhece algum rezador? Eu disse: eu conheço. Ligou para Viana. Então a pergunta era mais ou menos nesse sentido. E ele disse que era necessário duas coisas para que você fosse com ousadia e que você pudesse expulsar os demônios. Era oração e jejum. E a gente vai ver que isso é bíblico. Amém? Nós precisamos, e aí, se você pensar
quando você está doente e você vai para o médico e você precisa fazer uns exames para que você possa diagnosticar uma doença que você tem. Qual é a primeira coisa que o médico pede para você fazer? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: como no natural você precisa jejuar, eu quero te dizer que no espiritual também é do mesmo jeito. Amém, amados? Se no natural a gente precisa de jejuar para que a gente obtenha um resultado eficaz num exame, numa cirurgia, em qualquer tratamento que você vá fazer e precisa de um resultado com eficácia, precisa do jejum. No espiritual também, amém? Então, para que a sua oração, não é que o jejum vai mudar, a gente já tem estudado isso, já tem visto. O jejum não muda Deus, amém? Deus permanece ali do mesmo jeito. O jejum vai te deixar mais sensível à voz do Espírito. Amém? Você vai mortificar a sua carne, você vai sacrificar ela e o teu espírito vai ficar mais sensível à palavra. Você vai ficar com mais ousadia, com mais unção, para que você diga assim: ô Senhor, eu sei que a minha oração vai ser ouvida. Amém, amado? Eu sei, eu não tenho dúvida de que eu vou dizer ao demônio: sai, em nome de Jesus, e ele vai sair. Eu vou dizer: minhas contas estão pagas, e elas estão, amém? Eu preciso disso e isso vai acontecer, isso vai chegar. Eu sou curada. E cura vai se manifestar, amém? Aleluia. Vamos ler aqui. Qual é o versículo? Qual é o que tem aí? 1 Samuel 10, 7. 10, 7? Tem certeza? Tem, né? Que vocês estão com o livro. Eu nem o livro, 1 Samuel 10, 7. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Amém, amados? Então aqui, você precisa ter essa convicção de que o jejum, ele faz parte da sua vida. Para quê, amados? Para que você para que o seu corpo tenha convicção de que o seu espírito é mais forte. Amém? Porque, amados, não tem coisa melhor do que comer. Tem? Não. Aí você começa a sacrificar. É um ato de fé. Jejuar é um ato de fé. E no 16 diz assim. 1 Samuel 7, 1 Samuel 7, 16. Diz assim: e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porque justamente o objetivo é que eles vinham, eu quero que eles queriam aqui. Diz assim: porém voltavam a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar Senhor. Ou seja, eles tinham uma vida de oração e uma vida de jejum. O que era que eles queriam aqui? Eles queriam justamente edificar um altar ao Senhor. Para isso, era preciso que eles tivessem uma vida de oração e de jejum. Agora, eu queria que você abrisse em Mateus. Diz assim: o meu relógio de oração não vai parar de despertar. Amém, amado?
Eu disse Mateus 17 e diz assim: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então você que quer se envolver, não é, no evangelismo, quando a gente fala, eu falo muito em expulsar demônios, a gente acha que, pensando assim, demônio é só aquele pessoa que está oprimida, que está batendo, que está querendo morder gente. Mas são espíritos imundos. A doença, né? A incredulidade. Então você que quer impor as mãos sobre alguém que está com dor de cabeça, mas a coisa que mais me deixa grato, como disse aqui o irmão quando estava ministrando, dirigindo o culto, ele disse assim: é uma gratidão tão grande quando você faz o bem a alguém. Então me deixa assim grata, porque eu tenho orado por pessoas com dor de cabeça e elas têm sido curadas instantaneamente. Amém? Então, onde eu chego, que na escola, né, que é o meu lugar que eu ando mais, que tem alguém com dor de cabeça, as pessoas me chamam e dizem assim: ô Rubenito, essa minha pessoa está com dor de cabeça, e elas têm sido curadas instantaneamente. Amém, amados? Então, que a gente possa ter essa sensibilidade. E aí nós vamos encerrar com o Salmo 23. Abre lá. É uma oração poderosa. Quando você não tiver o que orar, quando você não tiver o que dizer a alguém, lê o Salmo 23 para ela. Amém? Salmos 23. Parece que fugiu da minha Bíblia. Ih, tá cheio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Então faz essa oração todos os dias para você. Guarda ela no teu coração. Anda com ela escrita, não é? E quando você não tiver o que dizer a alguém, ora com ela o Salmo 23.